Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está em mais uma edição do programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Neste primeiro trimestre do ano de 2024, estamos estudando lições bíblicas temáticas na área de eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. O tema geral deste trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, lição esta que tem como título o batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe para esta lição de hoje encontra-se em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 11. E esta lição tem 3 tópicos e, portanto, 3 objetivos. O primeiro objetivo é pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O segundo objetivo é explicar o símbolo e o propósito do batismo. E no terceiro e último tópico nós vamos esclarecer a fórmula e o método do batismo. O batismo em águas, ele foi praticado por João Batista, Jesus Cristo também, João Batista, Jesus, o próprio Jesus também foi batizado por João Batista. Os apóstolos também praticaram o batismo e posteriormente o batismo foi praticado na igreja primitiva. Então, o batismo em águas tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com o cristianismo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Embora seja uma prática cristã, um ritual cristão praticado por todas as igrejas, no entanto, há muitas variações de uma igreja para outra quanto ao propósito e à forma do batismo. Mas a nossa lição de hoje ela tem esse propósito de estudar com base na palavra de Deus o que significa o batismo e qual o seu propósito e a forma que deve ser realizado. Em primeiro lugar, meus irmãos, é importante que a gente entenda o significado da palavra batismo. A palavra-chave da nossa lição de hoje é batismo. Esta palavra significa imergir, submergir, ou seja, significa submergir o corpo da pessoa totalmente em águas. Então, este é o significado literal da palavra batismo. João Batista é chamado de Batista, o nome dele é João, e ele foi chamado de Batista porque ele batizava. Então, o tópico 1 da nossa lição fala de pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Em primeiro lugar, o batismo visto como um sacramento é um erro. É muito importante nesta lição que a gente faça a distinção entre sacramento e ordenança. Nós, na igreja evangélica, dizemos que as 2 ordenanças da igreja é o batismo em águas e a Santa Ceia. Mas algumas igrejas têm o batismo como um sacramento. Então, o que é que significa essa palavra sacramento? Essa palavra sacramento traz uma ideia de um ritual ou sinal
que tem como resultado uma graça de Deus sendo transmitida ao indivíduo. Nessa concepção sacramentalista que vê o batismo como um sacramento, eles defendem, como a Igreja Católica, que é um ritual que comunica ou que transmite graça de Deus na vida do indivíduo que se batiza. Na maioria das igrejas evangélicas, o entendimento é que o batismo é uma ordenança de Jesus. O que é que significa uma ordenança ou uma prescrição? Então, essa ideia de ordenança traz a ideia de uma prática ou cerimônia prescrita ou ordenada no Novo Testamento dentro da perspectiva de um memorial. No entanto, a tradição católica romana e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento, um sacramento significando um sinal sagrado capaz de conferir graça ou de transmitir graça àquele que dele participa. E essa visão sacramentalista do batismo, ela já vem de muito tempo, principalmente da época de Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, lá no norte da África, que viveu entre os anos 354 a 430 depois de Cristo. Então, para Agostinho, que introduziu essa ideia do batismo como sacramento na igreja, ele entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça especial, independentemente da fé de quem o pratica. Então, só pelo fato da pessoa passar pelo batismo, isso aí já estava recebendo graça de Deus. Esse entendimento teológico doutrinário define o sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível que é comunicada ao praticar aquele ritual. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Como o batismo seria uma condição sine qua non para que a pessoa fosse salva. E quem não fosse batizado, quem não é batizado, não é salvo. Então, essa é a visão sacramentalista, mas nós protestantes, em sua maioria, claro que tem alguns segmentos protestantes que pensam semelhantes ao catolicismo romano, mas a maioria dos protestantes vê o batismo como uma ordenança que Cristo prescreveu no Novo Testamento. Tópico 1.2, batismo não é sacramento, mas uma ordenança de Cristo. Ele deu esta ordem em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi uma ordem de Jesus, ou uma ordenança de Jesus, de modo que não há no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Nós vamos aprender ao longo desta lição que o batismo em águas é para aqueles que já são salvos. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Jesus a quem já foi alcançado pela graça. Primeiro a pessoa é alcançada pela graça. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E se a pessoa se converter a Cristo, respondendo positivamente ao chamado de Deus, esta pessoa é alcançada pela graça, essa pessoa é salva e em seguida ela está apta ao batismo. Então, o batismo não é para que a pessoa obtenha ou receba alguma graça, mas o batismo é para aquelas pessoas que já foram agraciadas por Deus, sendo salvas. Tópico 1.3, o batismo deve ser administrado para adultos. Isso, embora seja bastante óbvio nas escrituras do Novo Testamento, algumas igrejas, como a Igreja Católica Romana, a Igreja Presbiteriana, pratica o chamado pedobatismo. O pedobatismo é o batismo de crianças. O mesmo Agostinho de Hipona, que entendia o batismo como um sacramento,
também defendeu que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, e é verdade, todo mundo nasce com o pecado original, então eles achavam que por causa disso, os bebês precisavam ser batizados para serem salvos, que o batismo na igreja de criança ia livrar a criança do pecado original e com isso ela ia ser salva. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a essas crianças com esse objetivo de anular o pecado original. Mas o que nós vemos na Bíblia Sagrada é que Jesus garantiu a salvação das crianças que ainda não chegaram à idade da razão para escolher entre o certo e o errado, entre o caminho de Deus e o caminho do mundo. Jesus disse em Mateus 19,14, deixai os pequeninos vir a mim. Jesus ele disse, deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus disse que dos tais, desses pequeninos, é o reino dos céus. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo, rapidinho a gente volta, não saia daí, continue conosco. Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, você está ligado na Rádio Libertadora FM 96.3, na TV AD ou no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Você que está ligado no sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró está assistindo ou ouvindo neste momento o programa EBD em Síntese, apresentado pelo pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos nesta ocasião, nesta oportunidade, estudando a lição de número 9 deste trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, lição esta que tem como título o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós vimos no bloco anterior que a visão protestante, majoritária protestante, é de que o batismo não é um sacramento, não é um ritual que transmite a graça divina, a graça de Deus ao indivíduo, mas o batismo é uma ordenança que Cristo prescreveu para a sua igreja. A palavra batismo significa mergulhar, submergir. E foi Agostinho de Hipona, o grande teólogo aí que viveu entre o século IV e o século V, teve grande influência na história da igreja e ele defendeu essa ideia do batismo como um sacramento que transmitia uma graça especial àquele indivíduo que se batizava, independentemente da fé dele ou de quem celebrava. E também defendeu o batismo de crianças, Ele defendia também o pedobatismo, e esse pedobatismo, o batismo de crianças, é realizado e praticado tanto pela Igreja Católica como por algumas igrejas protestantes, a exemplo da Igreja Presbiteriana. Mas estávamos falando no final do bloco anterior que Jesus disse às crianças que das tais é o reino de Deus. Então Jesus disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. E uma criança que ainda não chegou à idade da razão, ela não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 36 a 37, que tem uma palavra muito interessante sobre isso, dizendo assim: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo
é o Filho de Deus. Observe que Filipe estava evangelizando o eunuco lá da Etiópia e eles viam pelo caminho numa carruagem, e quando o eunuco viu água à beira do caminho, o eunuco perguntou a Filipe: olha, tem água ali, o que é que impede que eu seja batizado? Falta alguma coisa? Que pré-requisito eu preciso cumprir? E Filipe respondeu: é lícito, que você seja batizado se você crê de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós vemos claramente aí a defesa do credo ao batismo. O batismo é de pessoas que têm convicção de fé, que crê, pessoas que tomaram uma decisão de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O tópico 2 da nossa lição fala do símbolo e o propósito do batismo. Tópico 2.1. Símbolo do batismo é a identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. É o que nós vemos, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, que diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo em águas é um ritual que marca aí essa identificação do novo crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O ato de emergir da água, ou seja, de se levantar da água onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Quando ele é submerso na água, ali está simbolizando o sepultamento da velha vida, o sepultamento do velho homem, da vida de pecado, e quando ele emerge da água, se levanta e sobe da água, aquilo simboliza a ressurreição. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: sepultados com ele, ou seja, com Cristo no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então o batismo é uma clara identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, simbolizando que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. E o batismo, além dessa identificação com Cristo, o batismo também tem o propósito de dar um testemunho público da fé cristã. Quando a pessoa se converte a Cristo, automaticamente ela é regenerada, ela nasce de novo, ela é adotada na família de Deus, ela é justificada, ela é declarada santa, porém são coisas interiores que não são tão visíveis assim para as pessoas. As pessoas vão perceber depois as consequências. Então o batismo ele também tem esse propósito de ser um testemunho público da fé cristã. O crente, quando desce as águas batismais, ele está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo, sua nova vida em Cristo. Então isso é muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, a gente vê que ali no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus e eles foram batizados. Então diz o texto: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então o batismo era algo comum, natural, que segue a conversão do pecador. O batismo é para salvos e convertidos
que estão dispostos a seguir Jesus. Então, o batismo não salva ninguém. O batismo não é para deixar ninguém mais perto de Deus. O batismo é um ritual que tem também esse propósito de dar um testemunho público da fé cristã, da nova vida em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Então, à medida que aquelas pessoas ali em Samaria eram evangelizadas e criam, no Senhor Jesus Cristo, então elas iam sendo batizadas. Tópico 2.3. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. Então, no primeiro caso, que é o problema da ignorância quanto ao sentido do batismo, às vezes acontece de o crente entender que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha, que agora depois do batismo ele vai ter que ser perfeito, e alguns têm medo de assumir esse compromisso e não quer se batizar. Tem algumas pessoas, por exemplo, que não quer se batizar para que não assuma compromisso com a igreja local. Isso é um problema sério. É um problema sério, porque o batismo também ele é um ritual de iniciação que tem esse propósito de dar um testemunho público da fé cristã, mas também um ritual de iniciação que marca oficialmente a entrada oficial do novo membro na comunidade de fiéis ou na igreja local. Quando a pessoa se converte a Cristo, ela é enxertada no corpo de Cristo. O Espírito Santo batiza a pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja invisível e universal. No entanto, a pessoa faz parte oficialmente da igreja local, visível e militante, quando ela se batiza em águas. E isso, naturalmente, tem consequências. A gente assume responsabilidades com a nossa comunidade de fé. E algumas pessoas, não querendo ter responsabilidades com a igreja, querem viver sem serem batizadas. E isso está errado, está em desobediência à ordenança de Cristo, mostrada claramente na palavra de Deus. E alguns crentes ou algumas pessoas não querem se batizar porque realmente não tem convicção de salvação. Tem muita gente que às vezes vai para a igreja e ali fica convencida do Evangelho, mas não convertida ao Evangelho. Não tem convicção de salvação, nunca sentiu desejo de se batizar. Então isso é algo preocupante. O crente salvo, que tem comunhão com Cristo, que está preparado para o arrebatamento da igreja, se ele não foi batizado ainda, por algum motivo, ele deseja, ele almeja, ele tem vontade de cumprir a ordenança de Cristo, de assumir publicamente e oficialmente que agora ele vive em novidade de vida, agora ele é um crente lavado e remido no sangue de Jesus. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, continue conosco. Glória a Deus, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar todos os sábados na Rádio Libertadora, FM 96.3, das 8 às 9 horas pela manhã. E também nos nossos canais no YouTube AD Mossoró Oficial e na TV AD. Estamos hoje estudando a lição de número 7 deste trimestre, lição de número 9 deste trimestre,
lição que tem como título o batismo, a primeira ordenança da igreja. Então nós já falamos aqui no bloco anterior que batismo não é sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. É um ritual que Cristo prescreveu ou ordenou para a sua igreja. Ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aprendemos também que, além do batismo não ser um sacramento e ser uma ordenança, o batismo também deve ser administrado não para crianças, mas apenas para pessoas que creem, que fazem uma profissão pública de fé e assumem publicamente o compromisso de servir a Deus, que ela declara, assim como o eunuco falou lá para Filipe, que crê em Jesus Cristo de todo o coração. O eunuco queria se batizar e perguntou, o que é que impede de eu ser batizado? E Filipe respondeu àquele eunuco, é lícito se você crê de todo o seu coração. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o credo ao batismo é o batismo bíblico e é por isso que nós defendemos ele. O símbolo e o propósito do batismo, a gente já falou no bloco anterior, que tem toda uma simbologia de identificar o crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, e também tem esse propósito de dar um testemunho público da fé cristã. É um ritual de iniciação que marca o ingresso e oficializa a entrada daquele crente na comunidade local de fiéis, na igreja local visível e militante. Então o crente tem que ser decidido e desejar. O crente salvo, ele naturalmente deseja o batismo. O tópico 3 da nossa lição trata da fórmula e do método do batismo. Nós, assembleianos de Deus, defendemos, e a maioria das igrejas protestantes defende a fórmula trinitariana, que foi o que Jesus ensinou em Mateus 28 e 19. Em Mateus 28 e 19, Jesus não somente manda os seus discípulos batizarem, mas ele também diz a fórmula batismal. Ele falou, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em nome de cada uma das três pessoas da Trindade. Então esta foi a orientação de Jesus. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar deste ensinamento ser tão claro nas Escrituras, infelizmente, alguns grupos evangélicos protestantes que passaram a não crer mais na doutrina da Trindade, e se enveredaram pelo modalismo, eles, por causa disso, não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizam somente em nome de Jesus. Então isso é uma aberração doutrinária, um equívoco muito grande. Então, como diz aqui nosso comentarista, nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. Inclusive foi o primeiro grande racha ou divisão do movimento pentecostal que aconteceu aí por volta de 1912, 1913, lá nos Estados Unidos, porque dentre os pentecostais ali surgiu um grupo unicista, que não criam na distinção entre as pessoas da Trindade. Eles não criam na doutrina da Trindade e eles citam textos como Atos 2:38, Atos 19:5, quando é falado que sejam batizados em nome de Jesus Cristo, foram batizados em nome de Jesus. Ali eles dizem que a fórmula trinitária, a fórmula unicista de batizar só em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Só que isso é um equívoco. Em Atos 2:38 e Atos 19:5,
quando fala de batizar ou foram batizados em nome de Jesus, na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que Jesus fez e ensinou. Então, Paulo ali em Atos 19:5 estava dizendo àqueles irmãos de Éfeso, que eles fossem batizados em nome de Jesus, ou fossem batizados com o batismo que Jesus ordenou. Então diz Atos 19:5, eles tendo ouvido isto foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então aqui Paulo não está falando, o texto não fala de fórmula batismal, fala apenas que eles foram batizados com o batismo que Jesus ordenou. Então nós, igreja, praticamos o batismo ordenado por Jesus, Então Deus deu essa procuração, Jesus deu essa procuração à igreja, comissionou a igreja para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas infelizmente existe aí esses unicistas que batizam somente em nome de Jesus e rejeitam o batismo trinitariano. Na verdade, o problema deles é que eles são contra a doutrina da Trindade. Isso é uma heterodoxia, uma aberração doutrinária muito grave. E o tópico 3.3 fala sobre imersão, o método bíblico do batismo. Então veja que nesse assunto de batismo tem aí uma controvérsia inicial que nós já falamos. Alguns acham que é um sacramento, outros acham que não é um sacramento, é apenas uma ordenança de Jesus. Alguns setores aí do cristianismo defendem o pedobatismo, o batismo de crianças. Já a gente acredita e defende que o credobatismo, ou seja, o batismo apenas de quem crê, de quem faz uma profissão de fé e demonstra convicção de fé. Alguns batizam somente em nome de Jesus, enquanto que a fórmula bíblica do batismo é a fórmula trinitariana lá de Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda tem também uma outra controvérsia, porque alguns grupos cristãos não batizam as pessoas submergindo-as completamente em água. Então, alguns praticam o batismo chamado batismo por imersão, que nós não vemos no Novo Testamento nenhum caso, nenhum exemplo de pessoas sendo batizadas por imersão. O batismo nos dias bíblicos era por imersão e não por aspersão. Então, não vemos nenhum registro bíblico de batismo por aspersão, somente batismo por imersão. A própria palavra batismo significa mergulhar, submergir. Então, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, a palavra batismo tem esse sentido de mergulhar, submergir. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. Por exemplo, lá em Marcos 1:5, a Bíblia diz que o povo saía para ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ou dentro do Rio Jordão, em nu ou dentro do Rio Jordão. E da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Marcos 1:10, a Bíblia diz que Jesus saiu da água. Então, se ele saiu da água é porque antes ele entrou na água. Então, está implícito aí que o batismo de Jesus também foi por imersão. Em João 3:23, a Bíblia diz que João Batista batizava onde havia muita água. Então, tem que ter água suficiente para poder submergir completamente o corpo da pessoa em águas. Então este é o método, não por efusão, não por aspersão, e sim por imersão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, já partindo para a conclusão da nossa lição de hoje, o ritual do batismo, ele foi praticado por João Batista, foi praticado por Jesus. Jesus também foi batizado.
Os apóstolos na igreja primitiva também batizaram. Ao longo da história da igreja, as igrejas batizam os novos convertidos. Contudo, como toda doutrina cristã, essa doutrina do batismo também tem sofrido alguns desvios ao longo da história, algumas invenções aí, dizendo que o batismo é um sacramento. Outro desvio bíblico é a questão de batizar crianças, né? Batizar crianças. Outro problema, batizar somente em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são vários problemas, como também o batismo por aspersão e não por imersão. Então nós, assembleianos de Deus, nós praticamos o credo ao batismo, batizamos somente pessoas que creem, que fazem uma profissão pública de fé, demonstrando e afirmando claramente que ela tem convicção de fé em Cristo e tem certeza de salvação. Nós batizamos pessoas que já são salvas, que já foram enxertadas no corpo de Cristo no momento da conversão, e batizamos por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por nos acompanhar nesta lição de hoje sobre o batismo. Não perca a próxima lição, que vai ser sobre a segunda ordenança da igreja, que é a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial que nós participamos lá na nossa classe da Escola Dominical, lá na nossa congregação. Deus abençoe você e sua família, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser.